Oi, gente. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do livro didático, certo? Esse conteúdo é o conteúdo para os alunos do 8º ano. Nós iremos agora para a nossa unidade 2 e eu irei dar as explicações básicas referente à nossa unidade 2, certo? Que é a dinâmica das populações. Então, nós deixamos de estudar, nós tínhamos visto em sala de aula a questão da distribuição dos continentes, a divisão do território mundial, os processos de regionalização de países de primeiro, segundo, terceiro mundo, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, certo? E também a questão dos sistemas econômicos, da Guerra Fria, do capitalismo, do socialismo e da nova ordem mundial. Então, nós havíamos estudado todo esse processo de distribuição e organização do território mundial. A partir de agora, nós iremos estudar a dinâmica populacional nesse território que nós já estudamos a divisão deles, certo? O nosso território mundial está dividido em continentes e a população ela também está distribuída de maneira irregular entre os continentes. Então, esse é o nosso novo assunto na disciplina de geografia, certo? O primeiro fator da nossa distribuição populacional. Nós precisamos entender o que é o crescimento demográfico e quais são os fatores desse crescimento demográfico, certo? O crescimento demográfico nada mais é do que o crescimento da minha população. Demográfico, população. Então, a partir de agora, nós iremos estudar o crescimento da população mundial, certo? O crescimento, a diminuição, as transições, as transformações e por aí vai, certo? Esse é o nosso conteúdo. Nós temos dois fatores que serão importantíssimos e que delimitam o crescimento demográfico, certo? Que é o crescimento vegetativo, que também é conhecido como crescimento natural, e as migrações. Vamos por parte. O que é o crescimento vegetativo ou natural? Nada mais é do que a diminuição entre a taxa da natalidade, ou seja, a taxa de nascidos, menos a taxa de mortalidade, ou seja, as pessoas que morreram, certo? Então, eu pego a minha quantidade de nascidos e tiro dessa quantidade as pessoas que morreram. E eu tenho uma coisinha chamada crescimento vegetativo. Exemplo, digamos que em uma cidade, no período de um ano, nasceram 1.000 crianças. Esse é um número aleatório, certo? Não é nenhum número verídico. Estou dando um exemplo. Digamos que nasceram 1.000 crianças. Dessas 1.000 crianças, nós temos uma mortalidade, não das crianças em si, certo? Nessa mesma cidade, no período de um ano, nós temos uma mortalidade de 100 pessoas. Então, qual vai ser o meu cálculo aí para o meu crescimento vegetativo ou natural? Eu vou pegar 1.000 menos 100. Dá quanto? 900. Pois é. Então, o crescimento vegetativo dessa cidade hipotética que eu falei aqui para vocês é de 900. Então, isso é o crescimento vegetativo. Nada mais é do que uma subtração entre a quantidade de nascidos e a quantidade de mortos, ou seja, a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, e eu tenho um saldo positivo, muitas vezes, que recebe o nome de crescimento vegetativo ou natural. E as migrações, vocês já sabem, porque nós já estudamos isso lá no 7º ano, certo? As migrações são os movimentos populacionais, é a entrada e a saída de pessoas de um determinado território, de um país, de uma região, dentro do próprio município, certo? Esses movimentos populacionais recebem o nome de imigração. E esses dois estão diretamente ligados, porque quando eu vou traçar, calcular o meu crescimento demográfico, eu levo em consideração todos os habitantes desse território, tanto os que estão lá, que nasceram lá, que vivem lá, quanto os imigrantes, que são aquelas pessoas que se deslocaram do seu país, da sua região e que atualmente residem nesse território. Então, na hora de calcular, de contar a minha população, eu levo em consideração os imigrantes, sim, certo? Esse é o nosso crescimento demográfico. Esse crescimento demográfico, como eu já falei para vocês, ele ocorre de uma maneira diferenciada de continente para continente. Exemplo,
No continente asiático, nós temos o continente mais numeroso do nosso planeta. Na Oceania, nós temos a menor população do nosso planeta, certo? Então, a gente pode perceber essa disparidade de população com um exemplo simples como esses que eu acredito que vocês já escutaram também em algum outro momento, certo? Voltando um pouquinho para as migrações. As migrações, elas ocorrem por diversos motivos. Um dos motivos de migração, certo? As pessoas se deslocam em busca de melhores condições de vida. Então, elas se deslocam em busca de um emprego, em busca de estudo, em busca de algo que lhe garanta o sustento, mas elas também se deslocam do seu país pelas péssimas condições que ele apresenta, como, por exemplo, conflitos étnicos religiosos, a questão do deslocamento por desastres naturais, como aconteceu no Brasil. Nos últimos registros, nós tem um processo migratório, lógico, que está acontecendo no Brasil ainda atualmente e que nós não temos um dado preciso desse número de imigrantes que entraram no território brasileiro. Mas dados anteriores apontam que a imigração que aconteceu no Brasil em 2010, que foi a vinda dos haitianos para o Brasil, foi o maior processo migratório que nós tivemos no Brasil. A maior entrada de imigrantes dentro do nosso território foi em 2010, dos imigrantes haitianos que fugiam de um ambiente que tinha sido completamente destruído por desastres naturais, certo? Então, os desastres naturais, eles acontecem por diversos motivos. Na atualidade, nós temos principalmente o deslocamento por conflitos étnicos religiosos e a busca por melhores condições de vida, certo? O nosso crescimento da população, ela ocorre em algumas fases. Lembrando que eu estou falando aqui de um processo mundial. Daqui a pouco eu generalizo e chego na realidade do Brasil. Mas no momento nós estamos falando do mundo, certo? Nesse processo de crescimento da população mundial, nós temos o quê? Um período em que, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver aqui. Nós temos um período em que a mulher não tinha muita liberdade de escolha, certo? A mulher ela não participava da política, a mulher ela não podia sair de casa para estudar, para trabalhar. A mulher ela tinha a função de ser dona de casa e muitas vezes ela nem podia escolher a quantidade de filhos que ela queria ter. Quem delimitava isso ou era a família dos pais, ou eram os pais dela, ou o marido, certo? Então a mulher, ela fazia parte de uma sociedade onde ela era destinada principalmente para a procriação, certo? Só um minuto. Ficou melhor. Ela era destinada para ser mãe, ser dona de casa, certo? Então, nesse período, e também levando em consideração não só essa questão social, mas também a questão da medicina, das condições de vida, nós tínhamos duas linhas que caminhavam quase juntas. Uma linha que era a taxa de natalidade, que era gigantesca, a mulher tinha muitos filhos durante o seu período reprodutivo, durante a sua vida, e em contrapartida, mas também ali, ligada a essa taxa alta de natalidade, nós tínhamos a taxa de mortalidade. Por que isso acontece? Porque era uma época que não existiam muitos avanços na medicina. Então, do mesmo jeito que nascia muita criança, porque não existia a medicina preventiva, não existiam muitas vezes os métodos contraceptivos que existem hoje, certo? E, do outro lado, a criança não tinha uma assistência quando nascia, certo? Não tinha vacinas, não tinham todos os exames que tem hoje. Então, a sociedade vivia nisso. Nascia muita criança, mas também morria muita criança. E essa é a realidade, foi a realidade, e alguns ainda de muitos países mundo afora.